Bem-vindos a uma nova edição de Conmebol Libertadores Magazine. Começou a fase de grupos do torneio mais importante da América e 32 times já competem pela glória eterna. No programa de hoje, um time do Flamengo estreando com vitória, sem Felipe Luiz, mas com Leonardo Jardim. Bruno Henrique e Arrascaeta continuam aumentando seus recordes na competição. Aos 31 anos, Paredes jogou uma partidaça em sua estreia pela Libertadores. Como esteve à altura? Com uma batida precisa de fora da área, encaminhou a vitória contra a Católica. Paredes foi o dono do jogo no meio-campo. Em seu primeiro jogo de Libertadores na história, o Mirassol tinha um desafio e tanto. O Lanús, não apenas o campeão atual da Sul-Americana, mas campeão da Recopa em pleno Maracanã contra o Flamengo. O Leão não se intimidou e somou 3 pontos num grupo complicado. E nós repassamos agora o que aconteceu no Estádio Monumental de Lima há apenas 4 meses. Pela 7ª temporada seguida, a glória eterna ficou no Brasil. Uma final muito aguardada, Flamengo e Palmeiras lutavam para ser o primeiro brasileiro 4 vezes campeão da América. O Flamengo queria revanche da final de 2021. O Verdão tinha ficado com o troféu após vencer por 2-1 na prorrogação. Dessa vez a história foi outra. Danilo cabeceou para conquistar o título. Após 8 anos, o Cusco voltava à Libertadores. A equipe peruana tinha vencido seus 2 jogos como mandante contra brasileiros no torneio. Já o Flamengo nunca tinha perdido contra equipes peruanas na história da Libertadores. 5 vitórias e um empate. Flamengo chegando com Carrascal, bola para Plata. Bela defesa de Pedro Dias. Agora a vez de Lucas Paquetá pela ponta. Ele arriscou de fora da área e mandou para fora. Era a volta do Paquetá à Libertadores depois de 7 anos. Segundo tempo, Colito cruzou para Calheiro. Bola por cima do gol. E aos 14 da segunda etapa, cruzamento de Ayrton Lucas, Bruno Henrique meteu a cabeça e anotou seu 8º gol de cabeça na Libertadores. Terceiro máximo artilheiro do Mengão na história do torneio, atrás apenas de Gabigol e Pedro. Bola longa para José Manzaneda. Ele toca para Marlon Ruiz Dias. E ele balança a rede. Vibração do técnico uruguaio do Cusco. Só que a jogada foi para a sala do VAR. E foi detectado um impedimento milimétrico. Com isso, o gol foi anulado. Escanteio de Luiz Araújo. A bola chega em Gonçalo Plata. Ampuero tira. Luiz Araújo vai tentar de novo. Nico de la Cruz. Pedro Dias espalma. E aos 47, 3 contra 2, Arrascaeta para Luiz Araújo. Pedro Dias rebate, Arrascaeta tenta a primeira. E de cabeça marca na segunda. Arrascaeta se convertendo no segundo jogador uruguaio com mais gols na Libertadores no século XXI. Chegou a 17. Fica atrás apenas de Hernán Rodrigo López com 23. Jogada de Bruno Henrique para Jordian de Arrascaeta. Mais uma defesa do Pedro Dias. Final, Cusco 0, Flamengo 2.
O Independiente Medellín colocava à prova sua invencibilidade como mandante na Libertadores diante do Estudiantes de La Plata, 4 vezes campeão da América. O DIM estava invicto a 4 partidas contra argentinos em torneios da Conmebol, com 1 vitória e 3 empates. Só que logo aos 4 minutos o Estudiantes saiu na frente. Thiago Palacios fez 4 dos 15 gols do Estudiantes na temporada. E os 4 gols de Libertadores que ele marcou na carreira, todos como visitante. Olha a jogada dele, Palacios procurando Benedetti. Faz o lançamento para o colombiano Edwin Cetré, que vai servir a Facundo Farias, que para no goleiro Éder Cho. Falta para Francisco Chaverra. E Fernando Muslera defende sem dar rebote. Estudiantes tenta a bola longa. A defesa rebate. Alexis Serna erra na saída. Cetré é quem pega a bola e manda pro gol. Show faz a defesa. Estudiantes já vai para 7 partidas seguidas fazendo gols como visitante na Libertadores. Sua melhor sequência é fazendo gols fora de casa na história da competição. No segundo tempo, jogada de Serna com Montânio. Frank Fabra chuta. Muslera manda para fora. Fabra que enfrentou muitas vezes o Estudiantes quando era lateral do Boca. Escanteio para o DIM. Córner de Catanho. Chaverra marca o gol de empate. Terceiro gol de Francisco Chaverra em seus últimos 5 jogos pelo Independiente Medellín. Agora a jogada de Amondarain com Palacios. Amondarain prepara o cruzamento. Adolfo Gait cabeceia e show faz a defesa. Agora a oportunidade do Catanho arriscar de fora da área. Mas ele manda para fora. Independiente Medellín ampliou sua sequência invicta para 8 partidas como mandante na Libertadores, 5 vitórias e 3 empates. A última derrota em casa foi para o Boca em 2020, final 1-1. E o Grupo A está assim, liderança do Flamengo com 3 pontos. Estudiantes e DIM com 1 ponto e o Cusco ainda não somou nenhum. Na próxima rodada, terça-feira, Estudiantes e Cusco e na quinta, Flamengo e Independiente Medellín no Maracanã. Classificado nas fases preliminares da Libertadores, o Deportes Tolima queria começar com o pé direito a fase de grupos. Na Colômbia, mediu forças com o Universitário. Cruzamento de Caim Fara, Angulo tirou. Jairo Concha para Alex Valera, Jairo Concha e Neto Volpi faz a defesa. A blitz do time peruano continua. Di Benedetto para Carabalí. Jairo Concha com mais uma batida para o gol e Neto Volpi, o goleiro brasileiro, defendeu. Tolima que eliminou Tátira e O'Higgins. Nas fases preliminares foi a 4ª vez que o Tolima sobreviveu à chamada pré-Libertadores. Agora a jogada do Júnior Hernández. Sandoval levantou para o Mosquera. Defesaça de Miguel Vargas. Tolima jogou os 11 titulares, 10 jogadores colombianos. Agora a tentativa de Jairo Concha para Martín Pérez Guedes. Ela passou perigosamente. No
No segundo tempo, a melhor chance foi com o Tolima, com Júnior Hernández. Bola que o goleiro Vargas defendeu de manchete. Final, em Ibagué, Tolima 0, Universitário também 0. O Coquimbo Unido voltou à Libertadores depois de 34 anos. Na reestreia, recebeu o Nacional de Montevidéu, um dos clubes com mais participações na competição. O Coquimbo, campeão chileno de 2025, fez a melhor campanha dos torneios longos por lá. Fez 75 pontos de 90 possíveis. Chute de Cornejo para a defesa de Suárez. 22 minutos, Nacional na frente. Lodeiro cobrou escanteio e Coates, marcando 1-0. Lodeiro voltou a dar uma assistência na Conmebol depois de 10 anos. Foi a 6ª assistência dele na competição. Antes foram 4 pelo Boca e 1 pelo Botafogo. Segundo tempo, lateral do Nacional, Manuel Fernandes cabeceia, Alejandro Azócar, Lucas Rodrigues tirou mal, Zavala tentou de fora da área, Inácio Suárez conseguiu jogar para escanteio. Mais uma bola perigosíssima na área do Nacional. Manuel Fernandes foi o último a tocar na bola. Lá pela direita, o time uruguaio tenta construir a jogada, o trabalho de pivô do Boggio e uma batida super perigosa de Maxi Gomes. Escanteio da direita, Manuel Fernandes tenta o gol. Coates salva em cima da linha. Nacional tentando manter esse 1-0 até o fim. Mas a pressão do Pirata do Chile era cada vez maior. Cruzamento de Zavala, Inácio Suárez na mão trocada jogou para fora. Mas aos 50 do segundo tempo, Galani recupera a bola na saída do Nacional. Francisco Salinas cruza. Pablo Rodrigues. Glani. Prato. Suárez pega. Manuel Fernandes. Empata o jogo. Era o primeiro gol do Coquimbo na Libertadores em 34 anos. O último tinha sido de Javier Toledo contra o Newell's Old Boys em 1992. Final, Coquimbo Unido 1, Nacional de Montevidéu também 1. E esta é a situação do grupo, todos empatados com 1 pontinho. Coquimbo, Nacional, Tolima e Universitário. Na próxima semana, o Nacional recebe o Tolima no Estádio Centenário e o Universitário terá pela frente o Coquimbo Unido. Agora vamos até Caracas, onde o Laguaira recebia o Fluminense, que tinha vencido as suas 4 visitas anteriores à Venezuela pela Libertadores. Jogada de Hércules para John Kennedy. Ele bateu pro gol e Varela jogou a bola para fora. Laguaira nunca tinha vencido um jogo na fase de grupos da Libertadores, tinha 3 derrotas e 3 empates. Agora o pequenino Lúcio Acosta deu a bola para Canóbio. Ele rola para John Kennedy e o Varela pegou com o ombro. John Kennedy que fez o gol do título do Flu em 2023, na prorrogação contra o Boca. René cobra o escanteio, a zaga rebate, Martinelli para Costa, Savarino, Canóbio. A bola foi desviada para fora pelo Ribeiro.
Mais Flu, Acosta para Savarino. Defesa rebate mal, Hércules toca atrás. E aí, John Kennedy manda para fora. Fluminense também chegava pelo lado esquerdo. Bola do René para Soteldo. Tenta o toque para Martinelli. Varela pegou mais uma, o cara do jogo. Foram 5 defesas difíceis. Final, Laguaira 0, Fluminense também 0. Partida histórica em Mendoza. O Independiente Rivadavia fazia o primeiro jogo de Libertadores em sua história e o adversário era o Bolívar. E logo no primeiro minuto, o time de Mendoza saiu na frente. Sebastián Villa serviu Matias Fernandes na cavadinha para superar o goleiro Lampe. 1-0 para o Independiente Rivadavia. Para o cruzamento de Bonifácio. Arce de cabeça balançou o travessão. Bola de Studer para Sartori. Arce, Florentin, Matias Fernandes. E o gol acabou anulado por impedimento. Detectado pelo VAR corretamente. Tem 1 metro, além de 1 metro aí de impedimento do Matias Fernandes. No segundo tempo, erro de Santiago Echeverria. Vigia teve tudo para fazer 2-0, mas bateu para fora. O colombiano que foi jogador do Boca também. Tivemos aí uma agressão fora da bola do José Sagredo para cima do Sartori. O árbitro viu e expulsou o experiente zagueiro da seleção da Bolívia. O Independiente Rivadavia, o 7º clube argentino na história que estreia em Libertadores vencendo. O último tinha sido o Tigre em 2013, final. Independiente Rivadavia 1, Bolívar 0. Com essa vitória, o time de Mendoza lidera o grupo, 3 pontos. Fluminense e Laguaira tem 1. O Bolívar ainda não pontuou. Na próxima rodada, o Bolívar recebe o Laguaira em La Paz. E no Maracanã tem Fluminense e Independiente Rivadavia. Carrasco do Botafogo na fase preliminar da Libertadores. O Barcelona de Guayaquil queria vencer outro brasileiro, o Cruzeiro, que retornava à Libertadores após 7 anos. Primeira chance com Christian. Defesa firme do goleiro venezuelano Contreras. Volta do Arthur Jorge à competição, ele foi campeão com o Botafogo em 2024. Fagner cruza, Matheus Pereira de cabeça. Bota o Cruzeiro na frente. O gelado Matheus Pereira, aproveitando a assistência de Fagner, 1-0 Cruzeiro. Barcelona não perdia como mandante para brasileiros já há 3 partidas em competições da Conmebol. Lateral lançado para a área, Benedetto lutou por ela, Lucas Silva tirou. Luiz Cano foi para a batida, jogou na rede pelo lado de fora, teve gente comemorando o gol. Agora é a vez do Barcelona falhar na saída de bola com Intriago. Wanderson toca para Francisco da Costa e ele joga para fora. O Cruzeiro está a 5 jogos seguidos sem levar gols como visitante na Libertadores. Final, Barcelona 0,
Cruzeiro 1. No Chile, o Boca queria manter o bom retrospecto contra a Universidade Católica. Os chineses tinham vencido 6 das 8 partidas anteriores entre as equipes. Desde o ano 2000, o Boca passou de fase nas 19 fases de grupo que ele disputou na Libertadores. A última vez que ele não passou foi em 1994, quando era um grupo com brasileiros e argentinos. E o gol, aos 16 minutos, foi de Leandro Paredes. O último campeão do mundo a anotar um gol na Libertadores era Thiago Almada, nas semifinais de 2024 pelo Botafogo contra o Peñarol. Golaço de Paredes, 1-0 Boca. Paredes para infiltração de Ascaciba. Defesaça de Vicente Bernedo. Diferentemente do time vice-campeão em 2023 da Libertadores, agora o Boca tem o meio-campo, né? Super competitivo. Jogada de Paredes com Merentiel. Aranda para Ayrton Costa. Branco Ampuero foi quem salvou. Agora o cruzamento de Clemente Montes para Sampedri. Brey foi lá dar um soco na bola. Agora a combinação de Paredes com Aranda. Garoto da base mandou para fora. (20 do segundo tempo, jogada de Aranda pela ponta esquerda. Deixadinha para Lautaro Blanco. Cruzamento para o paraguaio Adam Bareiro. E ele balança a rede. 2-0 Boca. 5 gols e uma assistência em 8 jogos com a camisa do Boca. Acumula Adam Bareiro. Passou pelo Brasil sem destaque, jogando no Fortaleza. Agora cruzamento da esquerda, erro do Boca na saída. Passe ao meio aí, Palavecino para Valência. Batida para fora. Os cruzados diminuem. Escanteio da esquerda, Brey defende, a bola sobra e Juan Dias consegue marcar. Mesmo assim, o Boca somava sua 5ª vitória seguida contra chilenos na Libertadores final. Universidade Católica 1, Boca Juniors 2. Presença do presidente Juan Román Riquelme, gol confirmado 2-1. Paredes ficou indignado no final, técnico Cláudio Úbeda abraçando seus comandados e do outro lado Daniel Garneiro na bronca. Grupo tá assim, ó, Boca e Cruzeiro 3 pontos, Católica e Barcelona 0. Próxima rodada em Buenos Aires, Boca e Barcelona, e em BH tem Cruzeiro e Católica. Essa primeira rodada, muitos jogos marcantes, e tivemos jogo histórico também em Buenos Aires. O Platense iniciava sua primeira participação na Libertadores diante do Corinthians, o campeão do torneio em 2012. O Platense foi a 27ª equipe argentina na história a estrear na Conmebol Libertadores. Aí a batida do maineiro Hugo Souza acompanhou. Cruzamento de Maneiro para Lencina, que cabeceou no cantinho. Hugo Souza foi lá buscar. Agora o meia Sapiola errou na saída de bola. Garro mandou para Yuri Alberto. A chance era muito boa, mas ele pegou mal na bola. O Borgonho defendeu fácil. Estreia de Fernando Diniz no timão. Bidu cruza. Tomás Silva é quem afasta de cabeça. Mateuzinho manda para Breno Bidon. E ele bate para fora. Mateuzinho queria devolução. Bidon preferiu arriscar. Corinthians voltou muito bem para o segundo tempo. E repare, essa bola longa do Borgonho, a defesa estava bem bagunçada. O André ganhou. Yuri Alberto jogou para o Garro.
E ele fez um passe na medida para o garoto Kaique na cavadinha. Fazer 1 para o Corinthians, 0 para o Platense. Garro, que foi o grande nome do jogo. Tentando recuperar prestígio agora com o novo técnico, ele não vinha muito bem com o Dorival. Falta para o Platense, Vasquez é quem decola de cabeça e Hugo Souza pega mais uma. E aos 25 do segundo tempo, o Corinthians de novo com Garro. Uma bola açucarada para Yuri Alberto tocar na saída de Borgonho. Corinthians 2, Platense 0. Yuri Alberto, poucos dias atrás, extraiu um siso. Ainda está meio baleado, mas mesmo assim fez questão de ir para o jogo e ajudou demais o Corinthians, como de costume. 6º gol do Yuri Alberto nos últimos 5 jogos dele contra rivais argentinos. E aí o lance que o Saborido acabou pisando no Bidu. O VAR olhou, viu de novo e o Saborido tomou cartão vermelho. Corinthians ampliou agora sua sequência invicta como visitante contra argentinos para 6 jogos sem perder. E nesses 6 jogos levou apenas 1 gol. Final, Platense 0, Corinthians 2. Vamos agora a Bogotá. O Santa Fé queria mostrar força com o apoio da sua torcida diante do Peñarol, 5 vezes campeão da América. Santa Fé que carregava uma invencibilidade de 3 jogos como mandante na Libertadores da América. O técnico Pablo Repeto no comando, o time de Bogotá. Maximiliano Oliveira recuperou a bola no meio-campo. Tentou cruzar da esquerda. Luiz Angulo, atacante colombiano, que no ano passado estava lá no Central Córdoba, não chegou na bola. "20 minutos, Omar Fernandes levantou na área, decolou Emanuel Oliveira. Com 36 anos e 7 dias, ele marca o primeiro gol na carreira pela Libertadores. É o segundo goleador mais velho do Santa Fé no torneio neste século XXI. E daí a idade, olha o quanto esse cara subiu, incrível. Passe de Luiz Palacios. Aí o Lemos chega para tirar. Daniel Torres insiste com Luiz Palacios. E olha que paulada manda o Daniel Torres. Bola perigosa. Mesmo tendo o pequenino habilidoso Léo Fernandes, o Peñarol do Diego Aguirre não estava conseguindo criar muito. Aí nesse chutão do goleiro Sebastián Britos, Matias Arezo ganhou do zagueiro, cortou para o pé bom e bateu para empatar o jogo. Primeiro gol do Arezo em Libertadores na carreira. Ele tinha 4 em 9 jogos de Conmebol Sul-Americana, 1-1. Não deu para o goleiro Asprilla. Agora escanteio para a cobrança de Omar Fernandes. Victor Moreno tinha o gol vazio, mas Lucas Ferreira salvou o time uruguaio. Escanteio para a cobrança do Léo Fernandes. Lucas Ferreira subiu e testou para fora. Léo Fernandes foi quem mais finalizou no jogo e quem mais cruzou pelo Peñarol, mais completou passes. Final de jogo, Santa Fé 1, Peñarol também 1. Hugo Rodallega, o veterano, comemorando lá.
chamando a torcida para junto. O grupo é liderado pelo Corinthians, 3 pontos. Peñarol e Santa Fé, 1, e o Platense ainda não pontuou. Semana que vem, Corinthians e Santa Fé em Itaquera, Peñarol e Platense no Campeão del Siglo. E agora, vamos ao próximo grupo, o grupo do Palmeiras. O Júnior queria interromper a sua freguesia contra o Palmeiras. O Verdão tinha vencido os 4 jogos anteriores entre ambos pela Libertadores. Bola parada, jogada para a área. O Teófilo Gutiérrez e o Kevin Pérez tentaram. Teve falta do Maurício em cima do Jesus Rivas. Olha aí. Foi para a sala do VAR, pênalti marcado. Um acidente total, né? Mas aconteceu. Theo Gutiérrez bateu e fez. 10º gol dele em Libertadores. 6 desses gols foram contra times brasileiros. 1-0 Júnior. Mais uma vez, Theo Gutiérrez aprontando com Kevin Pérez. Guerreiro. Bola batida para fora. Theo Gutiérrez se transformou no primeiro jogador colombiano acima de 40 anos a fazer um gol na Libertadores. Bola do John Arias para Marlon Freitas. Mauro Silveira fez a defesa. O goleiro uruguaio não quis se arriscar. No segundo tempo, jogada do Kelvin para John Arias. O colombiano entregou para o Marlon Freitas. John Arias para o Marlon Freitas. E ela passou zunindo a trave do goleiro. O Júnior cobrou um lateral que o Kelvin rebateu. Flaco Lopes jogou na frente. O paraguaio Ramon Sosa tirou do goleiro e tocou para o gol vazio. 1-1. Flaco Lopes com 9 gols e 7 assistências em 16 jogos nessa temporada com a camisa do Palmeiras. Belo gol do Sosa. Agora jogada de Arias para Kelvin. Chuta forte de fora da área. Que bola perigosa. Fez um gol assim no Atletiba, final do Campeonato Paranaense. Mauro Silveira jogou lá na frente. Bola de cabeça. Luiz Muriel para Cantimbo. Carlos Miguel deu um tapinha. Agora a jogada de John Arias com Sosa. Ele tenta o Felipe Anderson. Que chega batendo e Mauro Silveira pega. O Júnior ampliou para 11 jogos sua invencibilidade em fases de grupos da Libertadores. Nesses 11 jogos, 5 foram contra brasileiros, Fluminense, Botafogo e Palmeiras. Final 1-1. O Cerro Porteño queria manter sua invencibilidade contra o Sporting Cristal na Libertadores. Registrava 3 vitórias e 3 empates nos 6 jogos anteriores. Aí no primeiro tempo, Cecílio Domingues agrediu o Max Loren Castro. O VAR foi buscar a imagem e ele acabou levando cartão vermelho. Nos últimos 10 anos de competições da Conmebol, Domingues é o paraguaio com mais gols. Ele fez 15, atrás apenas de Oscar Taquara Cardoso. Cerro com um atleta a menos. Cecílio expulso. A preocupação do Ariel Holan, campeão da Sul-Americana com o Independiente. Uma chance perdida ali, o Leandro Sosa. Alexis Martín Arias foi quem impediu o gol. E aos 37, bola do Sosa para Yotun. Felipe Viseu, que tinha vindo do banco, fez o gol da vitória. Voltou a fazer um gol em competição da Conmebol depois de 9 anos. A última vez tinha sido na Sul-Americana de 2017, 2 para o Flamengo contra o Júnior Barranquilla. Gol muito comemorado pelo novo técnico do Cristal, Zé Ricardo, que fazia sua estreia.
Tentativa do Cristiano, Benítez tirou, Max Loden Castro tentou, Alexis Martin Arias jogou a bola para fora. Primeira vez que o Cristal conseguiu vencer o Cerro na história da Libertadores, final 1-0. Grupo F agora tem na liderança o Sporting Cristal com 3 pontos. Palmeiras e Júnior tem 1, Cerro Porteño ainda não pontuou. Na próxima rodada, o Cerro recebe o Júnior em Assunção e o Palmeiras joga em casa contra o Cristal. A mais de 4.000 metros de altitude, o Always Red queria fazer valer o seu mando de campo contra a LDU, semifinalista da última Libertadores. Bola longa de Gonçalo Valle. Daverson lutou. Gabriel Villamil. Bola mal cortada pelo Diego Rodrigues. Coroço tentou, Baroja pegou, Coroço tentou de novo e mandou para fora. Agora a chance do Always Ready com Diego Rodrigues. Ela pegou na trave. Técnico brasileiro Thiago Nunes no comando da LDU. No segundo tempo, bola do Nava para Diego Rodrigues. Gonçalo Valle conseguiu a defesa. Nava tentou de novo. Valle pegou mais uma. Lateral cobrado pelo Josué Cuero. Estrada cruzou. Villamil anotou o gol aos 49 do segundo tempo. Depois de 11 tentativas, a LDU volta a ganhar na Bolívia por torneios da Conmebol. A última vez tinha sido no longínquo 1976, há 50 anos. Bola do Jesus Maralde para Amoroso. E outra vez, Valle conseguiu ser o cara do jogo. Quarto jogo seguido sem levar gols. Na Libertadores, final LDU 1-0. E mais um estreante em festa na Libertadores. O Mirassol, do interior de São Paulo, fazia seu primeiro jogo na competição continental contra o Lanús, que derrubou o Flamengo na disputa da Recopa Sul-Americana. Batida de Reinaldo, falta distante que o Losada teve trabalho para defender. Dos 11 titulares do Mirassol, 8 estavam jogando um jogo de Libertadores pela primeira vez. Bola longa de Reinaldo. Canali errou na saída, aí a chance para o André Luiz. Losada teve que pegar de novo. Lanús que foi pela segunda vez campeão da Sul-Americana no ano passado, ganhando o Atlético Mineiro no Paraguai nos pênaltis. No segundo tempo, Reinaldo cobrou escanteio e João Vitor, de cabeça, fez 1-0. Sexta assistência do Reinaldo na história da Libertadores. O segundo dele contra o Lanús. O anterior tinha sido em 2017 com a camisa da Chapecoense. Agora a jogada do Negueba com Natan Fogaça. A chance era boa, clara, mas o Fogaça mandou para fora. E olha, o Lanús acabou o jogo ainda com um atleta a menos. Tomás Guidara fez uma falta forte em cima do Negueba. Chegou com o pé no peito do atacante. Foi expulso. E ao final do jogo, o Mirassol rompeu a invencibilidade de 7 jogos do Lanús contra clubes brasileiros em competições da Conmebol. 1 Mirassol, 0 para o Lanús. Classificação do grupo: LDU em primeiro junto com o Mirassol, 3 pontos. Lanús e Always Ready com 0. Teremos LDU e Mirassol em Quito na próxima rodada e o Lanús contra o Always Ready num jogo chave para ambos, para a sequência do campeonato.
A Universidade Central da Venezuela jogava pela primeira vez uma fase de grupos na Libertadores. O Libertad tinha 4 jogos de invencibilidade como visitante na competição. Segunda participação da UCV na história da Libertadores, ele estreou ano passado, caiu na segunda fase preliminar contra o Corinthians. 30 minutos, Solé recuperou, Bolívar tenta, Morínigo rebate e Juan Cuesta faz 1-0 para a UCV. Cuesta que passou pelo futebol brasileiro, jogou no Internacional. Segundo gol do Cuesta pela UCV nos seus 2 últimos jogos de Libertadores, tinha feito um gol também para cima do Corinthians. Cruzamento de Solé, Carrillo, Zapata. Bola tocada para fora. Agora é o Libertad que chega. Sanabria para Néstor Jiménez. Lorenzo Melgarejo empata o jogo. 7º gol de Melgarejo na história da Libertadores. Fez 5 com o Libertad, 2 com o Racing. 5 dos 7 foram de cabeça. Agora o cruzamento de Steven Villalba para Gustavo Aguilar. A bola pega no travessão e sai. 42 do segundo tempo. Solé cruzou, Murillo chutou, a bola pegou em Vieira e entrou. Gol contra. 2-1 para o UCV. Lateral cobrado para a área pelo Aguilar, Schiavone tirou mal. Olha a confusão, Adriano Martínez, Carrillo, Villalba, Solé, Carriço, Fretes. Vai mandar a bola na trave ainda nesse ataque. Olha isso. Libertad muito perto de empatar o jogo, se expôs demais. E acabou dando muitos espaços para contra-ataques. Nesse aí, falta do Ernesto Cabageiro em cima de Alexander Granco, pênalti. Na cobrança, Francisco Solé definiu. UCV 3, Libertad 1. Primeira vitória da UCV na história da Conmebol Libertadores. 3-1, placar final. Tristeza do Tique Arce, o técnico do Libertad. O último jogo de hoje nos leva à Argentina, com o craque campeão do mundo Ángel Di María. O Rosário Central recebia o Independiente del Valle, que tentou fazer o primeiro nessa tijolada do Alcíbar lá do meio da rua. Ledesma jogou para fora. Agora o cruzamento do Perejó. Ledesma tira. Romero para Lion Lord. Ledesma espalma mais uma. Agora é o chileno Vicente Pizarro que aciona Hamilton Campas. Lord tirou mal. Enzo Jiménez tenta, Quintana pega, Enzo Jiménez tenta de novo. Mateu Carabarral é quem salva pela última vez. Agora o cruzamento de Perejó para Carlos Gonçalves, que toca para fora. Novamente o paraguaio Charly Gonçalves mandando pela linha de fundo. Foi o primeiro tempo, apesar do 0-0, com mais finalizações da Libertadores até ali. Escanteio do Di María, Vélez e Ovando, quase o primeiro. Di María retornando à competição depois de exatos 20 anos. A última partida dele tinha sido aos 18, em abril de 2006, contra o Atlético Nacional de Medellín. E você está vendo aí a expulsão depois da agressão do Sornosa para cima do Ovando. Eles estavam se estranhando desde o início. Campas arrematou para fora, foram 15 finalizações no segundo tempo. Agora a jogada de Campas com Julián Fernández. Devolveu para o colombiano. Aldair Quintana conseguiu a defesa. Biacava foi quem tirou.
Rosário Central perdeu só 4 dos 49 jogos que fez como mandante na Libertadores. Final 0-0. Bora ver então como é que tá o Grupo H. Universidade Central da Venezuela, quem diria, liderando com 3 pontos. Del Valle e Rosário Central com 1 ponto. Libertad ainda não pontuou. Libertad e Central se enfrentam na próxima rodada e o Del Valle vai receber a UCV. Vamos ao goleiro da semana. O nome dele é Christopher Varela, do Deportivo La Guaira. Com 3 defesas espetaculares, ele ajudou o time a conseguir 1 ponto contra o Flu. Ele fez 7 intervenções. Em 2 oportunidades parou o John Kennedy. Na primeira ele desviou para a esquerda. A melhor aparição foi no fim do primeiro tempo. O Canóbio deixou o Kennedy em ótima condição, mas o Varela reagiu com um reflexo extraordinário. E na última jogada da partida, ele pegou a bola do Martinelli. No fim do jogo ele disse: creio que os rapazes confiam em mim, como eu confio neles. Estou aqui para isso, para protegê-los quando eu possa intervir, e graças a Deus, tudo deu certo hoje. Os 5 gols que mais impressionaram nessa primeira rodada. Posição número 5 para Sebastián Coates. Uma conexão uruguaia histórica. Córner de Lodeiro e o zagueiro meteu esse grande cabeceio. 4ª posição vem do Chile. Jogada do Boca. Aranda. Calcanhar para Blanco. Cruzamento para Bareiro. Paraguai aparece na 4ª posição do nosso top 5 de gols. 3ª posição para Kaique, titular com Fernando Diniz. Ele recebeu esse passe do Rodrigo Garro e na cavadinha botou o Corinthians na frente do Platense, 1-0. Na 2ª posição, a grande jogada individual de Matias Arezo. O goleiro Britos deu um batidão lá pra frente. O Arezo ganhou do zagueiro, cortou para o pé bom, acelerou e chutou bonito, sem chances de defesa para Asprilla. Realmente um golaço do ex-atacante do Grêmio. E o melhor gol da semana é de Leandro Paredes, primeiro jogo dele na carreira na Conmebol Libertadores. Aproveitou um erro de saída de bola para mandar esse foguete no canto. Primeiro gol do Boca na Libertadores 2026, o número 1 do nosso top 5. E agora vamos repassar os melhores momentos de uma nova semana de Conmebol Libertadores. E o jogador da semana é Rodrigo Garro, do Corinthians. Com 2 assistências preciosas, o meio-atacante de 28 anos mostrou todo o seu poder de decisão para a vitória do Corinthians no campo do Platense. No primeiro tempo ele já deu um aviso, deixando o Yuri Alberto na cara do goleiro. O Calamar não conseguiu pará-lo em nenhum momento. E no início da 2ª etapa, ele desequilibrou. Um toque sutil de perna esquerda botou o Kaique na cara do gol para fazer 1-0. Minutos mais tarde, ele voltou a deixar o Yuri Alberto na cara do gol. E dessa vez, o atacante brasileiro não desperdiçou e definiu a partida. Muito obrigado por acompanhar-nos. Nos vemos na próxima semana com mais emoções em outra edição do Conmebol Libertadores Magazine. Você esteve com Eduardo Monsanto. Um grande abraço!